Vamos falar agora um pouco sobre os níveis das linguagens em que um computador recebe. Existem níveis hierárquicos, mas essa hierarquia não interfere em sua qualidade ou seu uso. São apenas separações que nós temos. Por exemplo, o primeiro nível, podemos chamar de baixo nível, seria a linguagem de máquina. A máquina entende a linguagem binária, como foi falado nessa primeira aula. Então, para nos comunicarmos através dessa linguagem, teria de ser binário. Seria por tensões baixas e altas de energia mandada para os seus circuitos. Então, essa seria a linguagem de máquina. Existe a programação nessa linguagem. Subindo um pouco o nível, nós temos a linguagem de baixo nível. Isso seria uma linguagem assembly, onde cada comando é interpretado depois para o binário, e do binário a máquina entende e retorna o que ela precisa retornar. Ou seja, nós mandamos um algoritmo nesse tipo de linguagem, assembly, de baixo nível, e ele vai ser transcrevido, traduzido, digamos assim, para a linguagem de máquina, que é o que a máquina realmente entende. Ela não entende o que é um M, um A, um F, um 2, um 23, ela não entende esses caracteres, ela entende binário. Então a linguagem assembly é a mais próxima do binário que nós temos já usando caracteres que conhecemos, ou seja, usando letras e números, e não tensões elétricas. Agora uma comparação entre uma linguagem de alto nível, que é um código escrito em C, ali na esquerda, e na direita nós temos o seu mesmo código, a sua mesma estrutura, só que em assembly, uma linguagem de mais baixo nível, mais próximo da linguagem binária. É visível a diferença, e é visível que conseguimos entender uma linguagem de alto nível muito melhor do que uma linguagem assembly. Muito melhor ainda se fossem zeros e uns, ou seja, linguagem binária. Ou seja, quanto mais alto nível, mais próximo o nosso entendimento humano, porque são caracteres e símbolos que nós já conhecemos, mas a máquina não conhece. Então aquilo ali também vai ser transcrevido para assembly, de assembly para código binário e de código binário para tensões elétricas, que é a forma que o computador entende. Acima da de alto nível, nós temos a de muito alto nível, que já seria usando representações gráficas, os blocos de comandos que a linguagem de muito alto nível tem. No caso, o Scratch para criar aplicações e o App Inventor para criar aplicativos móveis para usar no telefone. Isso já é uma linguagem de muito alto nível, porque a sua programação de alto nível, que seria como essa da esquerda, já foi feita por trás. Nós apenas usamos comandos gráficos. Nós já pegamos o bloco, arrastamos, damos ali uma interpretação que queremos, e ele vai fazer toda a conversão por trás, até chegar na linguagem de máquina e o computador retornar para nós o que queremos. No caso, se queremos que o nosso boneco do jogo ande para a direita, nós arrastamos um bloco no Scratch. Esse comando que vai fazer andar para a direita vai ser transcrevido para a linguagem de alto nível, vai transcrever para assembly, de assembly para a linguagem de máquina. Então, a hierarquia dos nossos níveis de linguagem chega nesse momento. A linguagem visual seria usando a programação em blocos, como do Scratch. A linguagem de alto nível já é o Custom Code, que nós temos esse acesso também. Chegaria a linguagem intermediária, podemos usar o assembly como esse nível. A linguagem de máquina abaixo do assembly, que seria o binário. E o binário, com tensões elétricas, vai transcrever para o hardware, para a placa do computador, para no final de tudo retornar graficamente a sua resposta. Lembrando, os níveis dessas linguagens não representam só qualidade. Não quer dizer porque a linguagem de baixo nível que ela é ruim. Não, ela só é mais próxima da máquina. Por ser linguagem binária, altas tensões e baixas tensões, é mais fácil do computador interpretar, porque chegou mais rápido aquela informação. Mas a linguagem visual é a mesma coisa. Acontece que ela passa por mais processos até o computador realmente entender o que nós queremos disso. Concluindo que, sobre esta aula, as linguagens de programação nada mais são do que uma forma de passarmos o nosso algoritmo, os nossos passos para solucionar alguma coisa, para o computador resolver. Então, nós vamos colocar em ordem, da forma que vemos aqui, independente do nível da linguagem que estamos usando, como queremos que o computador resolva aquele problema. Nós vamos passar os comandos para ele em uma dessas linguagens, ele vai receber o que nós queremos e vai devolver para nós a solução que estamos procurando, que estamos programando. Então, a linguagem de programação passa a ser uma conexão entre o programador e a máquina. É a conversa entre eles. Como se chegássemos em um país, a pessoa falasse, vamos dizer, mandarim, e você quer solucionar um problema, quer que essa pessoa que fala mandarim solucione um problema para você. Como você vai dar as instruções para ela? Você vai falar a língua que ela entende. É a mesma coisa aqui com o computador. Nós precisamos dar um jeito de passar o que queremos para o computador
da forma que ele entende. Para isso, usamos linguagens de programação. Essa foi a nossa primeira aula sobre o módulo 2. Nós aprendemos um pouco sobre algoritmos. Espero você na próxima aula.